será que no futuro, e eu imagino que talvez seja esse caminho, elas não sejam talvez obrigadas a entrar nesses assuntos, porque a população vai pedir ou não, ou isso não dá para prever, ou nem vocês querem entrar nessa seara. Eu adoro entrar nessa seara. Boa. Porque eu acho que é Levantei a bola pra importante. você, E hoje Raoni. até esquentou. Pelo seguinte, a gente precisa entender, por exemplo, antirracismo, e aí eu vou falar do meu espaço de fala e do meu espaço de vida, é um dos principais vetores de competitividade que o mercado tem. É mais de 56% da população brasileira, que movimenta quase 2 trilhões de reais, e ainda é uma demanda reprimida. Então a gente começa a entender que o racismo estrutural também ele está muito bem espelhado na dinâmica das marcas e na dinâmica do mercado. Esse é um ponto. Melhorou um pouco, Raoni, ou nada? Não é que melhorou, assim, é uma coisa que é importante, consciência não muda comportamento, o que se mudou foi uma percepção de mercado, né? Então você dá acesso, porque você precisa ter uma reputação clara, porque teto de vidro, né? Mas mudança, de fato, muito pouco, né? O que acontece é que a gente é muito mais consumidor que cidadão. Então, como consumidor, a gente está começando a trilhar uma dinâmica de acessibilidade que tende a ser interessante, mas ainda é muito cruel, dada essa relação que eu preciso manifestar um textão, ficar bonito na foto, para encaixar de forma desesperada no hype do momento. E a gente tem que ter uma dinâmica que é muito interessante, que aí já tem até uma alinhada com essa relação das pesquisas de comportamento de marca e tudo que a gente faz no pré, né, para desenvolver a estratégia, que é o seguinte. A gente tem uma dinâmica de comportamento de consumo que ela está começando a ficar baseada no ambiente de hacking, né? Então a gente tem o Bunny, vamos pegar esses 3 pontos, Bunny, FOMO e hacking. Pera aí, explica os 3, pra quem não Vou sabe. explicar. Ele começa a falar aí umas aí vai palavras longe. difíceis. Dá pra desenhar? O Bunny é a evolução do VUCA, que gera uma tragédia, porque o VUCA era aquela coisa, olha, sabe esse mundo que você criou? Então, ele não existe porque não existe verdade absoluta, ele é volátil, ele é impermanente. Isso é basicamente, hoje você pode ser, amanhã você talvez não seja, porque talvez tudo possa mudar em algum momento ou não. Já era uma bagunça. Aí vem o Bunny, a partir da dinâmica da epidemia, quando isso ganha uma evolução para um ambiente que ele, além de ser ansioso, ele é não linear e não compreensível. Dentro deste contexto, a gente dá o braço e ganha de presente o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que eu preciso ficar atualizado toda hora. E esses 2 pontos criam polos opostos que são muito interessantes quando a gente trabalha na análise, que é o seguinte. O polo oposto do Bunny é a identidade. Já que o mundo não me dá escolha ou me dá estrutura, eu preciso da identidade para me ancorar. Então agora eu sou eu. E ponto. E é assim que o mundo vai ter que lutar contra mim. Porque ele vai, de certa forma. A relação do FOMO, o polo oposto do FOMO é o acesso. Então, por mais que a gente tenha a somática dessa ansiedade maluca, a gente sabe os caminhos das coisas. E isso dá base para uma dinâmica de hacking. Porque eu fragmento hoje a experiência, eu não preciso mais da marca. A marca ela é totalmente secundária. O que eu preciso é que ela se encaixe dentro dos valores que eu tenho. E não é o umbigo do tomador de decisão. É algo que é um valor para além do espelho dele. Nossa, eu tô achando esse podcast tão inteligente. Eu tô muito orgulhoso, cara. Todo mundo agora procurando no Google. Cara, Mas pô. E o pessoal acha que marqueteiro é tudo burro, ó. Olha como é que a gente é inteligentão, não é? Fala aí. Joga na cara do pessoal do direito, Obrigado, da medicina, que a gente sabe também